Olá, maravilhosos! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Emília e o nosso assunto de hoje é muito empolgante, é realmente fantástico. O nosso tema é conto fantástico. Que maravilha! A nossa aula de hoje vai ser uma aventura. Vamos lá? Partiu então! Bem, começando, quero conhecer um pouco mais de vocês, então comentem aí nesse vídeo. Vocês conhecem o Harry Potter? Ah, com certeza, não é? Você já conhece esse menino que aparentemente é como qualquer adolescente. O Harry é um menino que vai para uma escola e a gente já começa a perceber pelo ambiente da escola que algo vai destoar da nossa realidade. É uma escola de magia, é uma escola que não é como o CMPM5. Nós não temos professores bruxos, não é mesmo? Então, começando a falar para vocês que mesmo não conhecendo essa nomenclatura fantástico, conto fantástico, vocês já estiveram expostos a esse ambiente do fantástico. O Harry e os seus amigos, o Rony, a Hermione, enfim, os demais, são adolescentes, são crianças. Nesse primeiro filme eles são crianças ainda, mas que estiveram expostos a uma realidade sobrenatural. São coisas, ali naquela escola, acontecem coisas que não são comuns à nossa sociedade. A gente não acende uma luz com uma varinha ou com um feitiço, não é? Então vamos começar a refletir sobre esse gênero literário a partir disso. Então são elementos naturais, comuns, que passam a conviver com elementos sobrenaturais. No próximo exemplo, nós temos aqui essa série, que ela é derivada de uma animação infantil, infanto-juvenil, digamos assim, e que agora foi colocada recentemente pela Netflix como uma série. Então nós temos novamente esses mesmos fatores. São adolescentes que têm uma forma corpórea, tem todo um convívio social, eles têm redes sociais, eles vivem comum, como qualquer adolescente, mas que são dotados de forças sobrenaturais, de poderes sobrenaturais. Temos aí as meninas com o poder do fogo, com o poder de controlar a natureza, de controlar a água, de ler mentes. Elas estão convivendo com seres, com criaturas que são até um pouco assombrosas. Elas convivem com os queimados, são criaturas que não são comuns. Você não sai na rua e encontra um cachorro, um gato e um queimado, não é mesmo? São monstros que não são da nossa realidade, ok? Então permanece essa mesma sequência. A próxima também é muito familiar, senhores, eu acredito, é uma série também da Netflix, mas que, como o próprio nome denuncia, são acontecimentos fantásticos, são acontecimentos que não são comuns no dia a dia. Então são crianças que de uma hora para outra saem do seu cotidiano e passam a conviver com monstros, passam a conviver com acontecimentos que causam um certo estranhamento a quem vê. Então, novamente, são coisas que fogem à realidade. Beleza? Acompanhem comigo. Então, tomem isso como base. É geralmente a mistura, vamos imaginar como uma convivência, uma mistura de acontecimentos comuns, naturais, com coisas sobrenaturais, extraordinárias. E aí a combinação perfeita para um conto fantástico. Vamos ver agora uma forma mais organizada aqui desses elementos, ok? Com relação ao conto fantástico. Bem, nós sabemos que por ele ser um conto, a narrativa precisa ser de curta duração. Se for de longa, já vai ser um romance e já sai aqui do nosso foco. Então ele tem uma curta duração. Geralmente ele vai girar em torno de um único episódio, é um único fato que vai dar toda a base para os acontecimentos e vai ter um número limitado de personagens. Se vocês já leram um conto fantástico,
ele não vai dar muita importância para coisas assim minuciosas dos personagens. Ele vai focar naquilo que é sobrenatural. Se é um personagem que é um monstro, ele vai falar um pouco daquela monstruosidade, do comportamento daquele indivíduo, daquela criatura. Então não posso ter um número grande de personagens, senão eu acabo me perdendo desse fio, vai prejudicar essa construção do conto. Além disso, o tempo e o cenário, no caso o espaço, são reduzidos. Eu não tenho uma troca muito grande de espaços, não posso fazer em vários lugares essas cenas, digamos assim. E o tempo também, não pode haver uma passagem muito grande de tempo, ok? Conforme eu já falei, esses acontecimentos precisam ser sobrenaturais ou extraordinários. Não tem como eu construir um conto fantástico sem esses elementos. É necessário que haja algo fora do comum para essa construção. Os personagens, como a gente já analisou há pouco nos filmes e séries, eles são humanos, podem ser humanos, mas também são indivíduos que passaram por mudanças impossíveis. Então, vamos pensar aqui no exemplo de mudanças impossíveis. Pense no Homem-Aranha. Era um garoto comum, mas por ser exposto a um animal, a uma substância daquele animal, acabou transformando toda a sua composição física. Então, nós sabemos que isso não é possível, que uma picada de um animal pode provocar um ferimento, pode provocar alguma doença, alguma coisinha assim, mas jamais vai transformar um homem como transformou o Homem-Aranha. Isso já é fantástico, isso já é fantasioso. E também existem os seres sobrenaturais, como a gente vê lá no Harry e nas meninas, nas Winx. Então, são seres sobrenaturais, monstros, fantasmas, bruxas, as fadas, como são as Winx. Também tem os duendes, unicórnios, sereias. Vocês podem estar agora trazendo à mente esses seres em algum livro que já leram, ou mesmo algum conto que já podem ter conhecido. O próximo ponto é que esse enredo normalmente não vai seguir uma linha cronológica, ou seja, não vai ser um acontecimento ontem, hoje e amanhã, de manhã à tarde e à noite. Ele geralmente vai ter mudanças no tempo. Ele pode estar contando hoje e de repente ele leva você como leitor para o passado ou transporta para o futuro, lembrando que é um conto fantástico. Então não se prenda a coisas naturais. Mas como assim ele viajou para o futuro? Sim, ele pode, é um conto fantástico, tá? Fixa bem nisso. O autor ele vai contar os fatos de um presente, passado ou futuro com a ajuda de recursos, como o flashback. O que é o flashback? Ele vai pegar você como leitor e vai te conduzir ao momento passado. Ele vai te contar como aconteceu, quais os sentimentos que ele sentiu, vai transportar você direitinho para aquele momento onde o personagem esteve. Isso pode ser ele como narrador observador ou como narrador personagem. Ele vai te contar a história dele ou de outro, ok? Vamos lá então? Por causa dessa ligação entre o ficcional e o real, esse tipo de conto geralmente vai te provocar uma hesitação. O famoso hã? Ele vai te causar uma estranheza, porque não é comum você estar diante de coisas irreais. Você, na sua rotina diária, não sai na rua e encontra um monstro, não pega um ônibus que vai voando. Aquilo não é comum para você, então seu cérebro vai dar o famoso bug. Mas como assim? É um homem que tem um rosto de homem, mas que ele tem pés de elefante, mas que seu pescoço é como o de uma girafa e os seus braços são elásticos. Pense assim, no caso dos contos fantásticos, o autor tem essa liberdade de construir como ele melhor entender. E cabe aos leitores irem se familiarizando a esse tipo de narrativa e daqui a pouco você vai começar a ler e vai embarcar naquela viagem e não vai mais sentir tanta estranheza nisso, tá bom? Você vai ficar aqui na Nazaré Tedesco aí, tentando encontrar
um sentido, não só para os personagens, como para os acontecimentos também. Existem alguns contos que vão terminar e você vai ficar pensando assim, mas como isso aconteceu? E aí é só um conto, não tem como chegar lá e perguntar do autor, não é mesmo? Esse que é o legal da ficção. Você pode criar, você pode ficar imaginando o que poderia ter acontecido e ler outras vezes para tentar encontrar um sentido para aquela história. Bem, no livro Trilhas, que nos é apresentado, há um conto fantástico chamado A Máquina da Alegria, do autor Luiz Fernando Risenberg. E ele diz assim, nós vamos encontrar aqui alguns elementos do conto fantástico. Então você pode, eu tenho apenas um excerto desse conto, você pode ter acesso a ele integralmente no seu livro, mas que nós já sabemos que ele atende aos nossos critérios, porque é um conto que não tem muitos personagens, basicamente é o avô, o garoto e o ladrão da máquina. Ele se passa todo ao redor de um fato, que é a construção dessa máquina, tudo que aquela máquina vai proporcionar ao garoto, aos seus colegas e ao avô, tá bom? E com certeza tem que ter um acontecimento extraordinário. Você pode pensar assim, professora, eu não vi nada extraordinário. É um menino, um avô que é comum, um ladrão também que é comum, não tem nenhum monstro, o menino não fala que ele é um duende, nada. O que é de fantástico nisso? Bem, nós sabemos que não é possível construir uma máquina que vá proporcionar alegria. Talvez existem algumas máquinas, aparelhos, alguns videogames que vão estimular você de uma forma biológica, então vai liberar hormônio em você, enfim, alguns elementos aí que vão lhe proporcionar um pouco de alegria. Mas essa máquina do garoto era basicamente a alegria instantânea, como nós podemos ver aqui pelo excerto que ele vai falar. Então vamos ler juntos. O garoto diz assim: mais que depressa, abri a porta da máquina e sentei no assento, enquanto recebia as pequenas instruções de como acioná-la. Foi uma viagem maravilhosa, indescritível. O invento era melhor do que eu esperava. Todas as cores, cheiros e gostos da felicidade estavam ali. Um par novo de tênis, uma serenata na varanda, história de fantasmas em frente à fogueira, pescaria no rio, fruta no pé, casa na árvore, bolinha de gude, bolo de chocolate, show de mágica, canto de cigarra, ficar acordado até tarde, abraço apertado de avó. Era um mundo de sensações que, hoje eu sei, me deixavam satisfeito, contente, jubiloso, deleitado e com um sorriso enorme no rosto. Então, olha que coisa incrível, é muito bom fazer essa leitura. Mas aí nós percebemos os fatores que são extraordinários aqui, porque essa máquina consegue fornecer todas as alegrias que o garoto gostava. A gente sabe que não é possível juntar algumas peças de ferro, plástico, enfim, alumínio, e fazer algum tipo de circuito elétrico que vai produzir tantas sensações assim, que vai trazer à tona uma pescaria, ao mesmo tempo bolinha de gude, ao mesmo tempo um sabor de um bolo de chocolate, ou um abraço apertado de um ente querido seu. Isso é pura ficção. Ele faz aí uma viagem fantasiosa. E é essa parte fantástica desse conto, A Máquina da Alegria. Então percebam que são elementos que vão se combinando para formar esse gênero. Não necessariamente eles vão estar todos reunidos, mas um fez presença aqui, que foi o fato de um elemento que a gente sabe que não é comum. Você não vai numa loja de conveniência, você não vai num site e procura uma máquina da alegria. Ou se você procurar, você não vai encontrar. Não é possível, o ser humano não inventou tal coisa. Bom, é isso, meus amores. Não esqueçam de passar no livro Trilhas e de conhecer um pouco mais sobre esse gênero, de fazer as atividades para fixar esse conteúdo, ok? Então procurem lá no módulo 2, capítulo 5, páginas 55 até 61.
Eu espero que tenham gostado dessa aula, porque Conto Fantástico é realmente maravilhoso. Indico a todos. Um forte abraço da Pro, até a próxima aula.